E agora a gente fala do caso Elias Borretti. O trio que matou o policial em Cachoeiro finalmente sentou no banco dos réus e foi condenado. Quem traz os detalhes para a gente deste caso é o Natan Rodrigues. Pois é, eu estou de volta e agora para contar o desfecho da história daquele policial civil que foi morto dentro de casa, assassinado, e todo esse crime foi arquitetado pela mulher dele e pelo amante dela. A Cristiane, ela era casada com o Elias Mariano, que é um policial civil, que foi morto dentro da própria casa enquanto dormia. Ela teria deixado o portão aberto para que o executor entrasse e simulasse um assalto, levando o carro do policial logo depois de cometer o crime. Elias foi morto com 8 tiros disparados com a própria arma da vítima, uma pistola calibre .40. Cristiane chegou a dizer em depoimento que teria arquitetado todo esse crime porque sofria violência doméstica por conta do marido. Mas um filho de Cristiane de um outro casamento desmentiu a história e disse que Elias era uma pessoa muito calma. Segundo a suspeita, ela conheceu o amante na academia e vivia um romance com ele há aproximadamente um mês, antes do crime. No dia anterior à morte, ela teria se encontrado com o amante em um motel e teria entregue uma quantia de R$1.000 para que ele passasse para o executor do crime, o Felipe, que já foi condenado a 20 anos de prisão. A outra parte do pagamento seria entregue logo depois que o Felipe tivesse cometido esse crime, depois que o Felipe matasse o Elias. Pois bem, agora que eu te relembrei a história, eu vou te contar o desfecho, que foi o julgamento da Cristiane e também do Giovanni. A Cristiane Caldeira Buroc, o amante dela, Giovanni Gama de Oliveira, eles foram acusados de mandar matar o policial civil Elias Mariano, que era marido de Cristiane. O crime aconteceu em agosto de 2018. Foram 13 horas de julgamento. Cristiane foi condenada a 21 anos e 7 meses de prisão e Giovanni recebeu 22 anos de reclusão. Ambos foram a júri popular e receberam a pena por homicídio qualificado por motivo torpe, que é envolver promessa e pagamento de obtenção de pensão por morte. Ou seja, eles tinham a intenção de matar o Elias para poder receber a pensão, o valor, através da morte desse policial civil. Elias foi assassinado enquanto dormia na própria casa. Segundo a justiça, eles planejaram a morte do policial e contrataram Felipe Barbosa dos Santos para executar o policial civil. Durante a defesa, Cristiane teria contado para a polícia que o crime foi um latrocínio, que Felipe entrou, fez o assalto e depois matou essa vítima, o roubo seguido de morte. Mas a polícia não acreditou muito na versão. Já Giovanni teria contado para a polícia que não teria envolvimento nenhum com o crime. No entanto, o executor, o Felipe, acabou colaborando com a justiça e contou que matou Elias a mando do casal, ou seja, ele foi pago para matar o policial civil. Pois é, Wanderson, tá aí o resultado, o final dessa história triste desse policial civil que foi executado dentro da própria casa enquanto dormia com a sua própria arma. Mas não deu muito certo. A Cristiane, o Giovanni e o Felipe receberam mais de 20 anos de prisão por conta desse crime bárbaro que chocou quem mora aqui em Cachoeiro de Itapemirim, um crime que chama muita atenção, A própria mulher planejar a morte do marido junto com o amante. Pois é, Wanderson, eu volto aí no estúdio com você. Que história, Uma história que aconteceu em 2018, mas muita burrice, desse casal de amantes estava recém aí se relacionando, em torno de um mês, acreditar que a polícia iria acreditar que alguém iria invadir a casa de um policial civil, ele dormindo, o bandido desarmado iria lá pegar a arma, vai matar para poder cometer um roubo com a própria arma do policial. E esse carro que o Natan citou na sua participação aqui, nessa segunda participação no Ronda da Cidade, esse carro na verdade não era o carro do policial, esse carro era uma viatura da Polícia Civil, uma viatura descaracterizada, só que a casa caiu para esse trio, a conversa não colou, a polícia realizou um excelente trabalho e rapidamente autuou o trio. De que adianta, Pensando em facilidade,
numa aposentadoria de um policial civil, acabou cometendo esse crime e agora, de que vale? Acabou a vida do policial, vão ficar um período longo, mais de 20 anos aí de prisão desse trio, um pegou 20, outro pegou 21, outro pegou 22 anos, só que a gente sabe que não vai ficar todo esse período, né? Tem a questão do bom comportamento, aí cai para 1/3 e daqui logo a 7, 8, 9 anos, esse pessoal aí todo vai estar na rua de novo. Mas é um período aí para refletir toda a burrada que fez, né? Eles fizeram, acabaram com a vida desse policial, a família sofre, tem o filho que sofre, é muito triste todo esse desfecho. Lembrando que na semana passada nós tivemos o caso da Tamires também, onde um trio acabou matando a Tamires lá em Vargem Alta por questão amorosa, por conta de mulheres aí, as mulheres que queriam ficar com o rapaz e aí acabaram executando a Tamires. São casos que aconteceram na nossa região e que não tiveram um desfecho muito bom, onde as vítimas perderam a vida, mas a justiça acabou sendo feita.